Oi, gente! Começando aí a resolução da nossa lista de exercícios, o exercício do Enem de 2016, aí da prova da segunda aplicação. Como vocês podem ver aí pela figurinha, é o exercício que fala aí de suor. Então vamos ler aí o enunciado juntos. Então, num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal, então a pessoa está com o corpo na mesma temperatura que o ambiente, né? Tá um dia de bastante calor, está à sombra. Para regular a temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Então, ela vai liberar suor, ela vai suar. Aí, considere a potência necessária para manter o metabolismo, que é de 120 watts, e que nessas condições 20% da energia, dessa energia aqui que é liberada, é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, que é de 540 calorias por grama. E lembre-se de utilizar uma caloria equivalente a 4 joules. E aí ele foca aqui a questão final do problema. Após 2 horas nessa situação, qual a quantidade de água que essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transformação? Então vamos focar aí na pergunta. Ele quer saber uma massa de água, a massa de água correspondente a essa perda energética, tá? Então, qual que é a massa de água que ele perdeu? Para eu calcular a massa de água que ele perde, eu preciso saber qual que é a quantidade equivalente de energia, já que ele me dá a potência. Então, vamos lá, ele está suando, sofrendo e vamos precisar de duas equações. A equação aqui da potência, que relaciona a quantidade de energia pelo tempo. Então, veja aqui que após 2 horas nessa situação, então a gente tem aqui o tempo e tem a potência que ele deu, que é de 120 watts. Por isso, a gente consegue calcular a quantidade de energia. Mas veja que apenas 20% dessa energia é dissipada pelo suor. Então, ele deu a potência total aí para manter o metabolismo da pessoa, mas 20% é o quê? Então, 20% dessa potência que a gente vai calcular aqui é a energia que a gente precisa, porque a gente consegue relacionar aí a quantidade de energia com a massa de água, através do quê? Do calor latente que ele deu aqui de 540 calorias por grama. Vamos fazer? Então, a potência do metabolismo é de 120 watts. A gente sabe que a potência aí é a razão entre quantidade de energia e o tempo, tá? O tempo de 2 horas, tá? E a gente quer focar o quê? No cálculo dessa energia, porque a partir dessa energia, a gente consegue calcular o quê? A massa. Então, a partir dessa energia e do calor latente da água, a gente tem a massa de água, que é a resposta do nosso problema, tá? E a gente tem o tempo, não esquecendo aí que o tempo é de 2 horas. Então, foco na questão. A gente quer saber a massa de água referente à quantidade de calor que é perdida aí pelo suor. Então, 20% dessa energia. Vamos lá. Então, primeira coisa, a potência do metabolismo ele deu. A gente já falou dessa relação. E vamos falar aí que 20%, né, desses 120 watts. Portanto, né, a quantidade de calor, veja aqui que eu inverti, já coloquei a questão aqui, a quantidade de energia dividido pelo tempo, então por segundos, 2 vezes 3.600 segundos, equivale aí a 2 horas, porque a gente não pode esquecer, 1 hora, né, lembrem aí, equivale a 3.600 segundos, certo? 1 hora equivale a 3.600 segundos, então a gente está falando aqui do tempo de 2 horas que ele colocou no enunciado. E lembrar que essa potência aqui de 120 watts, né, é o total, só 20%, então 0,2 vezes essa potência total. Então, a gente tem que a quantidade de calor, passo aqui tudo que está dividindo, multiplicando para o outro lado, portanto, 0,2 vezes 120 vezes 2 vezes 3.600, não fiz nenhuma conta, vou fazer a conta agora, que dá 172.800 joules. Por que joules, professora? Potência, W, né? A gente tem o que? Equivale a joules por segundo. Então, a quantidade de energia em joules pelo tempo que passou. Por isso também que a gente converteu as 2 horas para segundos, tudo bem? Então, com essa quantidade aqui que ele me dá, que eu calculei, né, de energia, eu consigo usando aí multiplicando primeiro por 4 para obter em calorias, né? Então, ao dividir 172.800 joules por 4, eu tenho 43.200 calorias.
porque o enunciado já me deu esse fator de conversão aí, ó. Quem não lembra, não dá para voltar aqui. Mas no enunciado ele coloca aí que 1 caloria equivale a 4 joules. Tudo bem? E aí, ele me deu o calor latente, que é de 540 calorias por grama, com a energia que eu já calculei, né, 43.200 calorias, é igual a massa vezes 540, só preciso calcular o M, que é a massa, e a massa é de 80 gramas, certo? Então, sem as alternativas, mas veja lá no problema qual que é a alternativa correspondente, certo? Mas a massa é de 80 gramas de água para repor essa energia perdida, essa massa de água que foi perdida.